Isso, sementes de sabedoria. Plantamos sementes no solo fértil, né? Então, o solo fértil da nossa mente. E aí eu vou começar com... Olha, eu tô até colocando aqui, viu, Simone? Tô colocando relógio para me supervisionar. Não posso falar mais de 30 minutos, senão o macaquinho vai falar na minha cabeça. Então, pegando emprestado, né? Quem conhece, né? A analogia budista, vocês que já conhecem, tem uma analogia budista que compara a mente humana com um macaco agitado e barulhento. O que o macaco agitado e barulhento faz? Não cala a boca. Não cala a boca, ele é muito falante também. Ele não cala a boca, ele pula de um galho para o outro, igualzinho a nossa mente. A nossa mente pula de um pensamento para o outro. E para quem não sabe, eu sou professora de meditação. Uma das questões principais que os meus estudantes falam é: eu não consigo meditar porque a minha mente não doesn't go blank, I can't stop thinking, eu não paro de pensar. Mas essa é a função da mente, a mente pensa. Só que a gente fica pulando incansavelmente de um galho para o outro. Então essa é a famosa mente macaco. Eu pedi para a minha designer colocar a macacada toda lá, para a gente ver o tanto de macaco. O que a gente faz? Fica pulando de cabeça para baixo, de um lado para o outro. Então essas são as características. Claro que a mente tem a mente que é inspirada, que tem insights, que manda um homem para a lua, divide um átomo, cria essas maravilhas que a gente tem. E temos a parte da mente que é acondicionada. Essa que é a mente macaco. Então, eu coloquei esse gráfico, ele é bem ilustrativo, porque olha como é que as setas estão todas em lugares, né? Ou está no passado, apontando para trás, ou para o futuro. Então, essas são as características: ocupada, distraída, barulhenta, egocêntrica, crítica, ansiosa. É uma mente que está sempre preocupada, ansiosa com o futuro e remoendo o passado. Aí continua, o macaco é bastante barulhento, então, falante, hesitante, fragmentada. Por que fragmentada? Porque o nosso corpo está aqui e a nossa mente está em outro lugar, está pulando de um galho para o outro. Então, assim, ela é fragmentada. O corpo, sei que a gente está no centro espírita, a gente fala, né, vamos incorporar, mas aqui a minha proposta é incorporar de você mesmo, hoje, aqui, agora, nessa palestra. O seu corpo está onde sua mente está onde o seu corpo está. Esse é o que é o verdadeiro sentido da yoga, da tradução da yoga. Yoga significa conectar, unir, yoga, to unite. Unir corpo, mente e espírito. E aí a gente conecta com Deus, né? Como é que a gente conecta com Deus com uma mente tão fragmentada, tão falante, tão no passado, não para, confusa, agitada, barulhenta. E aí continua, rebelde, geralmente ou no passado, caótico, sem estado de presença, negativa. Infelizmente o macaco é bem negativo. O macaco está sempre falando histórias negativas. Então, contadora de histórias, nós temos assim histórias dramáticas. É sempre a full catastrophe living, né? O que é o pior cenário que pode acontecer, a nossa mente fica elaborando, né? Nosso macaco fica falando. E aí a famosa frase: a mente pode fazer o inferno do céu e o céu do inferno. Está tudo na mente. É como a gente percebe. São as nossas percepções, são as nossas falas internas. Então está tudo na mente. E aí a gente descobriu, então, quem não sabia, né? Para quem já sabe, a gente tem um macaco inquieto e barulhento. Então tá o macaquinho saindo das nuvens, as nuvens de pensamento. A gente descobriu que essa é uma característica da mente. A mente divaga, a mente se distrai e a gente fica pulando, seguindo esses pensamentos, nos identificando com eles. A gente não sabe que a gente tem um pensamento, a gente acha que a gente é um pensamento. Aí eu apresento o meu macaco, né, que eu dei o nome, eu tenho até macaquinho, olha, eu comprei, stuffed animal. Minha filha tá assim: mãe, o que você vai fazer com esse macaco? Agora eu tô ficando incorporada do macaco. Então, o meu macaco chama não atento ao nada, não atento burnout. Quando você está no estado condicionado, remoendo o passado, o futuro caótico, aquela situação toda confusa, a gente está nesse macaco. Aqui eu fiz uma animação que apresenta formalmente. Nossa mente critica, julga, nos sabota e na maioria das vezes é negativa. Esta é a mente macaco. Conheça aqui o macaco barulhento chamado nada. N, não. A, atento. B, burn ou out.
não para. Aqui eu não sei tirar, né? Você já viu que eu tô com um macaco inquieto barulhento que não sei tirar. Então aqui a gente já sabe, né? Como a nossa mente funciona. Vou colocar aqui, consegui. Então a nossa mente está sempre desse jeito, no passado ou no futuro, ó, não tem presente. Então coloquei o macaquinho ali, um pé em cada bolinha, né? De passado e de futuro. Essa é a mente condicionada. E esse aqui é um dizer que eu gosto muito. A mente macaco é um velcro para o negativo. Então a gente tem essas tendências negativas, a gente guarda as memórias, as situações negativas. Pensa no seu dia, né? Tanta coisa maravilhosa acontece, mas uma coisa ruim acontece, a gente fica remoendo aquela situação. E um teflon para o positivo. Então eu usei essa ilustração, ela é nova, a palestra. Então, para a gente entender que essa é uma tendência da mente. A gente tem que... Então, tem uma parte que eu explico, porque a gente teve que ter esse condicionamento, quando a gente estava na época dos primatas, morando na selva, a gente tinha que memorizar isso. Se eu saio e fico muito passeando, o leão vem e me come, entendeu? Então, assim, ela tem essa tendência de acumular o negativo por uma questão de sobrevivência, de proteção. E aí essa genética foi passando, aqui estamos nós, negativos, não estamos na selva, não estamos correndo risco de vida, de sobrevivência, mas a gente tem a tendência negativa. E essa mente causa muito estresse. Então, uma mente que a gente vive nessa condição de estresse. E aí eu peguei uma definição bem simples, que é uma percepção. Você vê que o estresse, para mim, pode não ser para você. Então, é uma percepção de uma ameaça física, emocional e psicológica. Como a gente está no centro espírita, então vamos falar espiritual também, porque está valendo. Né? Então, a gente tem uma percepção. E aí a gente tem essas 3 respostas que são conhecidas do estresse, a luta, a fuga. Né? Eu vou lutar, eu vou fugir dessa situação de estresse. Né? Se eu estou numa selva, em situação de sobrevivência, eu tenho que ter esses 2 tipos de respostas. Minha vida está em risco. Ou eu saio correndo, eu luto, ou tenho algumas situações que você se congela, né? Mas eventualmente você tem que decidir o que você vai fazer. Né? Então, e isso que acontece com o nosso corpo durante o estresse, né? Durante quando a gente está com essa percepção. E quando a mente é integrada com o corpo, nós somos um. Se você pensa, se você esteve nessa situação realmente de perigo, vamos supor, você estava na África, teve esse safari, teve uma situação realmente de perigo, você passou 5 anos depois, você lembrar dessa situação, você ativa as mesmas respostas do estresse. Então, batimentos cardíacos acelerados, aumento da pressão arterial, a respiração ela fica, né, aqui em cima, rápida, superficial, e a gente vai tendo suor, você tem que se preparar para aquele perigo. Então, isso que acontece com o nosso corpo. Dentre muitos, tá? Eu só coloquei como ilustração. E aí, eu tenho esse dizer do Rumi, que eu peguei emprestado. Por que a gente fica na prisão quando, né, as portas estão totalmente abertas? E a prisão dessa mente condicionada, porque essa mente nos aprisiona, nos escraviza. Se a porta está totalmente aberta, a gente tem essa chave. Então, vamos abrir a porta para a gente ficar livre dessa mente macaca. E hoje a gente vai abrir a porta pelo portal das afirmações da alma, né? Vamos aceitar a chave e aceitar e cultivar uma repetição de mantras, que são afirmações. Aí eu vou colocar aqui. O que mais você ouve o seu macaco te dizer? Faça essa reflexão. Você tem uma mente negativa. O que você ouve mais? Eu não consigo. Aqui eu estou te dando alguns exemplos. Ó. Eu não consigo fazer nada direito, não consigo meditar, não preciso saber... Eu preciso saber o que fazer, sabe? Quando tem uma atividade nova, uma proposta, um desafio, aí você não aceita, eu não me sinto bom o suficiente. Aí depois tem várias outras desculpas. Estou muito baixa, muito velha, muito alta, muito novo. Tem um tanto de desculpa que você vai usando, que é a sua mente negativa. Eu não sou boa o suficiente, que eu já falei. Eu deveria ser diferente. Então, todas essas falas condicionadas, negativas, que o nosso macaco vai falando. Não sou inteligente, eu não dou conta, isso não deu certo no passado, aí a gente acha que não vai dar certo no futuro. E aqui eu peguei, não vou entrar em crenças, mas a gente ouve muito essas falas baseadas em crenças negativas. Né? O que são crenças? São falsas certezas.
São os filtros, eu coloquei um óculos. São filtros que a gente enxerga, entre parênteses, a realidade. Cada um, né? Cada um vai ter um macaco aqui, cada um tem um filtro. O seu pode ser rosa, o meu pode ser azul, o seu pode ser marrom. Então, cada um enxerga a realidade, enxerga de acordo com o seu filtro. E essas falas são condicionadas, né? Acabam sendo condicionadas, limitadas por essas crenças. E são padrões neurais que a gente repete, a mesma fala do macaco, estabelece conexões sinápticas. E aí você sabe muito bem, né? Você conecta, né, no cérebro e esse caminho fica estabelecido, é uma ponte. Então, vai ser muito mais fácil, né, ser utilizado, que você está pensando recorrentemente. Então, são histórias que a gente conta e elas são passíveis de mudança. Só que não são facilmente identificáveis, verdades universais e permanentes. Embora a gente ache uma coisa e fique achando, às vezes, o resto da vida aquela coisa. A gente não está passível, né? Não se vê passível de mudança. E aí eu coloquei só para como um processo de investigação que muitas dessas crenças vêm de medos que a gente tem. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Primeira vez que eu fui chamada para dar palestra, eu falei, não vou não sou boa o suficiente. Por quê? Sei lá, medo de rejeição, medo de não saber, medo de não estar pronta. Então aí tem uns medos que eu listei. Da onde que vem as nossas crenças? Por que a gente tem essas falas sabotadoras? E vem de alguns desses medos. Eu estou passando aqui para a gente, talvez, aqui inspirar vocês a descobrirem uma das falas que o seu macaco inquieto barulhento te fala. Baseado em medos, baseado nessas crenças limitantes que você vai se limitando. Medo do fracasso. Você sabe que tem medo do sucesso? Todo mundo quer tanto sucesso, mas medo do sucesso. Medo de falar em público. Medo do ridículo, solidão, pobreza. E aí tem vários medos. Para você ir pensando, o que eu ouço mais o meu macaco dizer? Qual que é a crença, né, limitante que eu estou alimentando? Qual o medo que ele está, né? Por exemplo, na selva, não vou sair, tenho medo de morrer, né? Perigo. Aí eu começo a me sabotar, não aceito nenhuma situação que eu acho, lembra do estresse, é uma percepção que eu acho, estou percebendo que é estressante. Entendeu? Então crenças. Então elas são as conscientes e subconscientes. As subconscientes a gente já sabe que mais prevalece, né? A gente sabe. E esse é um programa que a gente fica rodando dessas crenças, a gente fica falando o tempo todo. Toda vez, por exemplo, que tem um desafio, eu não aceito porque eu acho que eu não sou boa o suficiente, porque eu acho que eu não estou preparada, e assim vai. A gente fica se sabotando, então a minha mente que te sabota a vida inteira. Então aí, das crenças limitantes, eu coloquei a imagenzinha das conexões sinápticas, né? Das pontes dos pensamentos. Toda vez que a gente pensa o mesmo pensamento, as pontes vão se fortalecendo. Tem um dizer, né, na neurociência, né? Neurons that wire together, fire together. Os neurônios que se conectam, eles são acionados. Então preste atenção, o que você está ouvindo você dizer? Quantas vezes, quantas pontes sinápticas você está estabelecendo? Né? Preste atenção, o que você está reforçando de conexões? Então vamos aprender agora como a gente transforma isso, né? Contei a historinha do macaquinho, contei algumas crenças limitantes, que a gente pode mudá-las, elas não são verdades universais, e vamos aprender agora sobre o poder de transformação dos mantras. O mantra é uma palavra em sânscrito que significa instrumento da mente. Manas, mind, mente. Instrumento. Então você dá um direcionamento para uma mente que está pulando de galho em galho. Ela sai do ponto A turbulenta para o ponto B calmo, tranquilo, atenção plena, no aqui e no agora. Então é instrumento da mente. A tradução. Então os mantras, eles têm som. Eles são usados muito, né? Eles vieram do sânscrito, eles foram usados pela qualidade vibracional deles, pelo som. Então, muita gente acha que não entender o mantra não tem resultado. Eu sou da linhagem, por experiência própria,
Mesmo você não entendendo o que você está falando do mantra, ele emite uma qualidade vibratória e pelo som você já entra naquela vibração. E é o tema da minha palestra, são sementes de sabedoria plantadas na sua mente, né? Sementes que são plantadas e elas são de libertação, porque ela vai te libertar de uma mente que é turbulenta, caótica, para uma mente tranquila, serena, equânime. E é através dessa repetição, né? Porque a gente fica repetindo as falas negativas, correto? Por que a gente não pode repetir as que têm as vibrações positivas? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para algo positivo. Então, desenvolve a atenção e o foco. Então, o mantra, toda meditação, toda repetição, ela tem que usar uma âncora. Por que a âncora? Porque a mente está no tempo psicológico dela, né? Simone está sentada aqui, mas ela ficou muito nervosa, que ela lembrou da experiência dela na África, do leão, e ela está no tempo psicológico, então ela tem que trazer a atenção dela para o aqui e agora, correto? Então ela precisa de quê? Uma âncora, ela tem que trazer a atenção para o agora. O mantra pode ser uma âncora, não é a única, tem respiração, tem várias âncoras. Tá? Então aqui, como a gente está falando do mantra, a gente vai usar ou uma afirmação que eu vou falar, eu vou usar ele como âncora, para trazer a atenção, tirar do tempo psicológico e vir por tempo real. Tempo do agora. E o mantra, então, é essa conexão com o divino. A gente conecta com o absoluto, pelo seu poder de vibração, pelo seu poder de entonação. Eles eram cantados. É um louvor, era o louvor aos deuses. Então, a gente conecta, eu tenho até essa mandala, ela é minha até, Connect the Divine. Você conecta com uma mente turbulenta, você não se conecta nem com você, que eu diria com algo muito maior, né? Então, a nossa intenção é fazer o nosso trabalho interno, a nossa reforma íntima, para a gente ser um veículo de conexão, não de fragmentação. Correto? Correto, Paulo? Então, aí o mantra mais famoso, né? O Om, M, que ele é o som primordial do universo. Todo mundo conhece, né? Esse mantra. E que nos conecta ao cosmo, ao Deus, ao todo, ao absoluto, ao divino. E aqui eu coloquei só essa cotação do Tesla, né? Se você quer descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, o mantra é uma energia que você se conecta, tem uma frequência e tem uma vibração. E tem alguns mantras aqui que eu dei de exemplo. Shanti é peace, é paz, né? O Soham é o mantra da respiração. Soham é o som da respiração. Quando você inala, Soham. Aqui o mantra do som dos chakras. Cada chakra tem um som. Mas tem vários mantras. E você pode usar esses mantras normalmente na sua atividade diária, quando você perceber, quando a sua mente estiver distraída. Como é que você percebe? Pergunta. Pergunta para você mesmo, conversa com você mesmo. É o trabalho de autoobservação. Eu estou no presente momento? Eu estou engajado no que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou ouvindo mesmo essa palestra ou já fui sequestrado pelo meu macaco que está falando alguma coisa em algum outro lugar? Entendeu? Pergunte-se durante o seu dia. Where's my mind right now? Onde que eu estou? Estou presente no presente momento? E aqui, se você quiser meditar, né, que é uma prática formal usando o mantra, né? Você não precisa meditar para usar um mantra, você pode meditar usando esse Soham, ou você pode até criar a sua própria afirmação. Eu inspiro calma ao inalar, eu exalo o estresse ao exalar, eu estou consciente. Isso era simples, bem do Buda. Buda, a meditação dele, uma delas é: eu estou consciente, I'm aware I'm breathing in, I'm aware I'm breathing out. Só isso. Estou consciente que eu estou inalando, estou consciente que eu estou exalando. A gente acha que precisa de muitas elaborações. Não, só isso. Porque a nossa respiração está sempre no presente momento. Eu inspiro paz, eu exalo ansiedade. E você pode fazer isso durante o seu dia, durante as suas atividades, toda vez que você tiver a percepção da mente turbulenta e barulhenta. E aí, se você não gostar de nada de sânscrito, não conecta com essa língua, tudo bem, crie uma afirmação
Crie a sua própria afirmação. Tem alguns exemplos ali, mas tem outros. Sou grato por esse momento, estou aqui agora, estou consciente, né? Como eu falei, consciente que eu estou respirando, sou grata pela respiração. Crie a sua. Mas para isso, faça aquele processo. O que eu mais ouço meu macaco falante negativo me falar? Quais são as minhas crenças limitantes? E aí você cria uma afirmação para você. A gente aqui é rapidinho, né? Então, assim, isso aqui é um workshop, mas a gente vai fazendo rapidinho. Então, quando você criar sua afirmação clara, direta, no presente momento e sempre no positiva, né? Não use o não. Né? Não use o não, gostou? Não use o não. Então, deve ser sempre escritas em linguagem positiva. Aqui eu dou um exemplo. Eu sou, eu estou. Para a gente sedimentar novas conexões neurais. A gente quer reforçar aquelas conexões sinápticas dessas frases, dessas sementes de sabedoria, que são plantadas e são sementes de libertação da mente condicionada para uma mente inspirada, atenta, plena, no presente momento. Aqui eu dei um exemplo de eu sou o suficiente, criando a própria afirmação. E aqui eu dei só eu tenho esse exercício, eu vou só passar para você. Por exemplo, você tem uma crença, eu não sou boa o suficiente. Aí agora você começa a repetir, não, eu me basto, eu estou bem aqui agora. Aí vem seu macaco, que nada, imagina, não dá nada, tá se bastando nada, tá morrendo de medo. Veio lá, macaco. Aí eu tenho uma dica para você, quando você elaborar a sua crença, quando você tiver consciência da sua crença e elaborar a sua afirmação, use no passado. Esse aqui não é meu não, tá? É de um autor que chama John Assafra. Ele tem essa técnica. No passado, eu pensava que eu não era boa o suficiente, que eu não era capaz de dar uma palestra ou de fazer este desafio. Mas hoje, eu posso escolher diferente. Entendeu? Então, assim, adicione sempre no passado, porque coloca a sua crença limitante no passado e você estabelece as novas conexões neurais da sua frase de afirmação, seu mantra. Boa dica, né? É minha não, Simone. A gente pega emprestado. Aqui, praticando. Vamos só fazer um rapidinho, tá? Só te dando uma ideia. Aqui eu tenho um exercício que chama reconhecer, reestruturar, exalar, entregar e reancorar. Estou dando um exemplo, tá? Reconheça um pensamento, peça aí, todo mundo junto, porque tem que ser rapidinho, nós estamos 30 minutos. Reconheça um pensamento negativo, emoção, experiência que você está ruminando. Pensa aí, não vai ser difícil, gente, você está ruminando, vai vir rapidinho. Um só, Simone, mente macaco, foco. Reflita sem julgamentos, permitindo-se estar presente, observando o que surge para você. Porque a gente julga o pensamento. Ah, não deveria estar pensando assim. Não posso pensar assim, né, Simone? Eu sou um ser evoluído, espiritual, não posso pensar assim. Então a gente está sempre ainda julgando a crença. Não, aceite. Surrender. Let it be. Acolha-se com amor e compaixão, sem julgamentos. Tá? Aí vem a segunda parte. Reestrutura o pensamento, emoção negativa, estimulando a sua curiosidade. Por exemplo, nossa, muito interessante que minha mente macaco tem esse pensamento há tantos anos. Hoje eu tenho uma escolha diferente, eu posso desapegar. Isso foi uma experiência do passado. Eu uso o meu poder, ter o co-criador, para reescrever e estruturar essa experiência. Aí cria sua afirmação. Tá? Deixo isso. Aqui são só exemplos, tá, gente? Que eu deixo aqui para dar uma ideia, né? Reancore, reforçando os novos caminhos neurais com suas afirmações e visualizações e emoções positivas. Eu estou bem aqui agora, eu consigo lidar com isso, está tudo bem. Eu digo sim ao presente momento, tá? Um exercício prático, super simples, que você consegue incorporar, tá? Elabora a sua crença, preste atenção, né? O que você está ouvindo, e o que você gostaria de fazer o reverso dela, tá? Faça uma respiração abdominal, sempre exale pelo abdômen, porque essa é a respiração diafragmática que te relaxa, tá? Nós estamos querendo ativar o seu sistema de digestão, né, que eles falam, rest and digest, de descansar, não o da luta ou fuga, do estresse.
E aqui é uma dica também, né, dessa linhagem do Buda toda. Sempre se observa sem julgar, sem condenar, sem se punir, com compaixão, só observando. Só o fato de observar já te traz uma tranquilidade, a mente vai serenizando. Por isso que a própria meditação é um grande exemplo de desapego. Por isso que os budistas ensinam tanto, né, a poder, como que a gente sofre, desapega do pensamento. Ele não vai durar para sempre. Desapega da emoção, deixa ela estar presente, porque qual que é a forma? A gente corre da dor em direção ao prazer. A gente não quer nem aceitar um lado negativo, uma fala negativa. A gente finge que não está ali, mas está ouvindo. Aceita, ela não é permanente. E você vai conseguir fazer o shift, a mudança, a virada de chave. E é isso. Então, essas frases de afirmação têm o selo de aprovação do macaco, que você já introduziu no passado. Você acalmou o seu macaco. Sabe? Não, porque senão o seu macaco vai ficar lá falando. Você tem que dar uma tarefa para ele. Você acalmou e você cria uma nova e vai reestabelecendo essas conexões sinápticas, que são pontes que você estabelece, são sementes que você planta. E se a gente planta o negativo, a gente consegue plantar o positivo. Por como diz o Joe Dispenza, né? Ele fala em inglês: If thoughts can make you sick, thoughts can heal you. Joe Dispenza fala isso. Então, se os seus pensamentos podem te fazer te adoecer, eles também podem te curar. Então, reforce ainda como um mantra, como um instrumento da sua mente. E aí, quando você fizer isso, você vai estar, olha lá, na bolinha do presente. Atenção plena, presente momento. Você sai do passado, do futuro e fica no presente momento. Aonde é a nossa vida? Porque se a gente está no tempo psicológico, quem está vivendo a vida? A gente está num piloto automático. E essas são as maravilhas que acontecem quando a gente faz esse tipo de atividade. Purificação mental, a emocional. Você vai adquirindo uma resiliência. E esse é um caminho do autoconhecimento. Você vai fazendo a jornada. O que eu estou ouvindo? Quais são as minhas crenças? Gente, a jornada é sempre para dentro. Né? A gente fala tanto aqui em reforma íntima. E a gente tem que pegar emprestado dessas linhagens milenares, como o budismo, o hinduísmo, que já estão aqui. Eles te dão esse caminho. Como é que você volta para dentro? Silencie. O silêncio é a voz da alma. Você não consegue ouvir Deus com uma mente turbulenta, agitada, barulhenta, porque as intuições, elas vêm em sussurros. Né? Então, se a gente não aquietar a mente, a gente não ouve, a gente não conecta. E aí, esse equilíbrio, menor reatividade, claro, a mente macaco, ela sempre está no automático, ela é reativa. Então, a gente quer nos tornar conscientes, com atenção plena, presentes, e a neuroplastia cerebral. São as conexões sinápticas. Você gosta do Joe Dispenza? Está aí concordando? Eu adoro ele também. E aqui a repetição de mantra te coloca mais em contato com o seu eu verdadeiro, com o divino que habita em você. Porque a mente turbulenta não permite isso. Né? Caótica, está sempre confusa, turbulenta. E aqui eu tenho meu macaquinho, ó, o macaquinho iluminou. Ele é o meu tábua agora. Ele está totalmente atento, bem-aventurança otimizada. Esse é o macaquinho da mente que serenizou, que atingiu o estágio de equanimidade, né? Não está flutuando o tempo inteiro, não está indo para o passado, para o futuro. Estou conseguindo, Simone? Sei se você nota, gente. O macaco está assim, fala rápido, fala rápido, fala rápido. Agora aqui a gente vai falar rapidinho. Conheça o macaco iluminado chamado Tabo. T, total. A, atento. B, bem-aventurança. O, otimizada. Esse é o macaquinho. Gente, olha, eu vou te falar, numa meditação que esse nome veio para mim, porque ele em inglês era Total Aware Burnout, Bliss Out, em inglês. E eu falei, gente, como é que eu traduzo isso para português? Parece que veio falar, eu estava meditando, depois que eu acabava, gente, bem-aventurança, claro. Então, assim, como quando a gente sereniza a mente, a gente tem insights. E é isso, gente. Eu acho que... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que é o último slide mesmo. E aqui eu fiz só um gráfico rapidinho, mostrando a diferença dos dois, né? Um é todo agitado, o outro está todo... né? Esse é o caminho de libertação. O outro está todo consciente, alerta. Não alerta do lutofilga, alerta de atenção plena, desperto. Esse é o macaquinho iluminado.
Calma, Simone, esse é o gráfico comparativo do macaco estressado e o macaco iluminado. Porque se a gente está com pensamentos recorrentes, a gente é escravo da mente. A gente quer ser um master da nossa mente. E uma mente equilibrada é uma mente feliz. E uma mente feliz é uma vida feliz. E todo mundo aqui quer felicidade, certo? E é isso, namastê do macaquinho iluminado. E é isso que eu desejo. Espero que eu tenha plantado em vocês a semente de vocês identificarem, né, uma crença, pelo menos limitante, uma fala condicionada, inconsciente, porque ela é inconsciente, mas a partir do momento que você reflete, você faz o processo da auto-observação, da auto-inquirição, ela sai do inconsciente, ela vai para o consciente, e só assim a gente traz a mudança, que você sabe, quando está no inconsciente, a gente não, é padrão automático, né? Então, eu espero que tenha plantado em vocês uma semente de autodescoberta, de fazer esse processo de incorporar a repetição de uma afirmação sua, cria a sua, com as suas palavras, com aquilo que tem ressonância com você. 21 minutos, Simone. Foi nossa, eu não consegui falar em meia hora isso. Mas é isso, gente. Então, Thaisa, e fazendo a conexão com o cristianismo e com o Kardec, a gente faz facilmente, né? Porque Kardec diz, quanto mais aferrados nas coisas desse mundo, muito menos estamos no caminho da felicidade, não é? Quer dizer, desapega da materialidade do ego e se acalma. E Jesus não Jesus né? fala, aquiete-se, silencia. Então é um caminho que muitos falam, né? A gente tem tanto medo de silêncio, né? Eu tenho uma mandala que fala que o silêncio é a voz da alma. A gente tem medo do silêncio, a gente está correndo do silêncio. E só o silêncio tem as respostas, tem a resposta de Deus, da sua mente que conecta com a divindade, né? E a gente tem esse acesso, só que a gente não fica pulando de um galho em galho, distraído, seguindo lá o macaco louco, identificado com as coisas do mundo, e a gente se perde. Porque na realidade somos nós todos filhos pródigos, estamos todos no caminho de volta para casa. E dentro do espiritismo, na mediunidade, por exemplo, é fundamental esse foco e concentração da mente, né? Para a gente poder desapegar do tititi daqui e poder internalizar, sim. Sem o processo de você internalização, você não consegue conectar com nada. Você está tão desconectado que você não consegue conectar com os espíritos benfeitores, correto? É isso, gente, essa é a mensagem. Obrigada aí.